Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso resumo completo do Monday Night Raw do dia 26 de maio de 2025. Então, se você perdeu o show, ou se você tá meio sem tempo e você quer saber tudo o que aconteceu no show e se atualizar com o que tudo está acontecendo na WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque você vai conseguir finalmente entender tudo o que está acontecendo na WWE nos últimos dias. Então vamos direto para o nosso show. O show começou com o grupo do Seth Rollins vindo pro ringue. Esse grupo ainda não tem um nome nas fichas internas, mas é tão esquisito que eu nem me importei de decorar esse nome. O Paul Heyman começou falando no microfone, defendendo os membros do grupo, dizendo, por exemplo, com relação ao Bronson Reed, que ele nunca pegou a galera do topo da companhia porque todo mundo tinha medo dele. Porque ele era um cara muito forte, um cara muito agressivo, enfim, por conta disso, ele acabou sendo jogado para baixo pela companhia. Ele também diz que o Bron Breakker ele é o futuro da companhia e o Paul Heyman alega que ele será main eventer da WrestleMania, do WrestleMania 45, 46, 47, 48, 49 e por aí vai. Então tá falando assim de um futuro brilhante pro Bron Breakker aí pra frente. E ele também diz que o Seth Rollins aceitou o Bronson Reed no grupo por conta do dano que o Bronson Reed deu nele naquele show lá atrás, lembram? Que o Bronson atacou o Seth Rollins e deu 6 avalanches nele. O público ficava pedindo para ele vir, dar outra avalanche e tudo mais, outro tsunami, outro tsunami, outro tsunami. Então, ele deu 6 tsunamis naquela noite no Seth Rollins, destruiu o Seth Rollins. E aí o Paul Heyman meio que deu a entender que o Seth respeitava essa força que o Bronson Reed demonstrava, porque naquela noite o Bronson Reed causou mais dano no Seth Rollins do que o CM Punk e o Roman Reigns juntos causaram nele na WrestleMania 41. Então foi bem interessante a lógica na cabeça do Paul Heyman. E aí ele diz no final para o público reconhecer o Seth Rollins. E aí eu achei muito interessante, né, a forma como ele empurrou o Seth Rollins quase como se fosse o chefe da tribo, né? E ele fez lá, ele botou a mãozinha de frente, assim, juntinha, né? Assim, enquanto ele olhava para o Seth Rollins, enquanto o Seth Rollins ele falava no microfone. Então chamou a atenção isso. O Seth Rollins ele vem a seguir, o público esculhamba com ele, manda ele para aquele lugar. Então, o público esculhambou. O Seth teve dificuldade para fazer a promo dele. E só que ele deu uma invertida muito linda quando ele chega e critica o público falando que o público estava ofendendo ele, mandando ele para aquele lugar apenas 5 minutos depois de ter cantado a música dele. E é verdade, quando o Seth Rollins veio para o ringue, o público cantou a música dele. Então, é uma alfinetada daquelas, assim, brilhante do Seth Rollins no grupo, foi bem interessante. E aí depois ele diz que ele já seria campeão mundial se o CM Punk e o Sami Zayn não tivessem atrapalhado a vida dele. E aí ele começando a falar que ele estava em busca de poder, de controle e tudo mais, ele diz que a maleta do Money in the Bank era poder, pois ele poderia alcançar o que ele desejava, que é o Campeonato Mundial Peso Pesado, escolhendo quem enfrentar, aonde enfrentar e quando enfrentar. E aí ele deu a entender que ele poderia utilizar não só no Jey Uso ou no campeão mundial peso pesado, mas teoricamente ele pode utilizar no campeonato da WWE. Ele pode usar o Money in the Bank contra o John Cena, por exemplo, ou contra algum outro lutador que venha a derrotar o John Cena. Então isso foi intrigante. Mas enfim, no final das contas ele chega e ele fala o nome dele, ele fala que ele é o arquiteto, que ele é tudo mais, que ele é o visionário, o revolucionário e tudo mais. E que ele pretende dominar o Monday Night Raw. Então, assim, foram excelentes promos do Paul Heyman e do Seth Rollins. Eu gostei da justificativa que eles deram para a entrada do Bronson Reed, né? Muita gente estava criticando a WWE, dizendo que era incoerente o Seth Rollins chamar o Bronson Reed para o grupo depois do Bronson Reed ter dado 6 tsunamis dele alguns meses atrás. Mas há uma lógica por trás, né, do CF no sentido de que ele reconheceu no Bronson Reed uma arma a ser utilizada dentro do seu grupo e por isso ele assim escolheu. Então, foi legal ver a forma como a WWE deu uma consertada na história, né? Depois disso, nós tivemos a nossa primeira luta da noite. Foi uma luta classificatória do Money in the Bank entre o Penta, o Dragon Lee e o Chad Gable. E assim, só pela escalação você já sabe que a luta vai ser boa, né? Mas, cara, a luta, assim, ela não foi somente boa, ela foi espetacular. Ela teve diversos movimentos inovadores apresentados na luta. Como, por exemplo, o Penta que segurou o Dragon Lee para aplicar um Widow's Peak, que era aquele
aquele finalizador antigo da Victoria, lá dos anos 2000 e pouco. E aí o Chad Gable veio pra cima, e aí o Penta fez um double arm underhook nele, né? Segurou ele pelos dois braços. E eu acho que a intenção dele, quando o Penta caiu no chão, era fazer meio que um facebuster. Só que o Chad Gable não caiu pra frente, ele caiu nessa posição. Então ele acabou caindo quase que numa posição de pile driver e caiu de muito mau jeito, ele caiu de cara no chão. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi assim a cena na hora, porque assim, deu a impressão que, cara, podia machucar o negócio, assim, se tivesse um pouquinho mais pra baixo, o Chad Gable poderia ter tido problemas sérios de pescoço. Mas ele acabou se safando e continuou a luta. Depois disso, teve um momento que o Dragon Lee ele foi dar um suicide dive no Penta, na mesa. Cara, ele voou muito longe. Ele voou muito longe. Ele chegou na altura da mesa. E aí, quando ele chegou na altura da mesa, ele virou a cabeça e ele deu uma cambalhota. Só que do jeito que ele caiu, cara, deu a impressão que ele caiu de cabeça na mesa. Mas foi muito louco, muito bizarro. A gente tava assistindo ao vivo, eu surtei quando eu vi esse salto que o Dragon Lee deu, assim, provando que o Dragon Lee é um excelente lutador, mas muito mal aproveitado na WWE, como a esmagadora maioria dos lutadores da companhia. Depois disso, mais pra frente na luta, teve um outro momento em que o Penta foi dar um Penta Driver no Dragon Lee e o Chad Gable levantou os dois e fez um German Suplex nos dois. Cara, assim, o Chad Gable é animal de forte. E se você vê a cena, o Penta, ele não dá impulso. O Chad Gable levantou os dois na força. É absurdo, assim, a força desse cara. Ele é pequeno, mas ele é muito forte. Talvez seja peso por peso o lutador mais forte da WWE. Porque o que ele faz é absurdo. Aí só aí deve ter uns 140 quilos de humanidade. E ele levantou os dois pro suplex como se não fosse nada. Quando foi mais pra frente, o Chad Gable ele começou a bater boca com o El Hijo de Vikingo, que tava do lado de fora do corno, assim, tava assistindo a luta. E eles vão lutar no Worlds Collide, né? Aquele show que vai acontecer com lutadores da NXT e da AAA. Vai ser antes do Money in the Bank esse show, vai acontecer no mesmo dia, né? E aí muita gente perguntando, poxa, André, você vai fazer vai transmitir o show? Como é que é? Porque o show vai ser transmitido de novo no YouTube sem transmissão em português. E como a transmissão do Saturday Night Main Event deu muito certo pro canal, eu falei, gente, olha só, eu não vou fazer a transmissão, mas eu vou fazer uma watch party. Ou seja, eu vou ligar aqui e a gente vai fazer o react, entendeu? A gente vai fazer só o react, a gente vai bater papo. Eu não vou fazer a transmissão movimento a movimento como eu costumo fazer, porque senão eu vou ficar sem voz pro Money in the Bank que vai acontecer à noite, né? Então, enfim. O Chad Gable e o El Rodrigo bateram um pouco, o Chad Gable meteu a mão na cara dele, e aí quando chegou no final da luta, quando o Chad Gable tava pra ir pra um moonsault no Dragon Lee, o Vikingo entrou e interferiu na luta dando um chute na cara do Chad Gable. Isso fez o Chad Gable ficar numa posição de trio of woe, quando ele fica de ponta cabeça com a perna presa no corner. O Dragon Lee veio, deu uma patada dupla nele, só que na sequência o Penta aplicou um Mexican Destroyer no Dragon Lee. Ele então pega o Chad Gable e aplica um Penta Driver no Chad Gable. E na hora que ele tomou o chute do Viking, deve ter aberto um corte, porque ele ficou sangrando. E com isso o Penta foi para a vitória. 1, 2, 3. Com isso o Penta se classifica para o Money in the Bank. Então, foi uma luta assim, louca. Assim, a gente no momento, no show, a gente delirou, a gente falando, pô, essa é luta de 5 estrelas, 4,5, 4,5, 4,75 e tal. Muita gente dando 5 estrelas pra luta. Aí eu fui ver nos resumos o tempo da luta. Gente, a luta teve 9 minutos. Tudo aquilo que aconteceu na luta que a gente viu aconteceu em meros 9 minutos. Você vê como é que o intervalo comercial que não é mostrado faz diferença. Porque no Monday Night Raw não tem intervalo para quem assistiu no Netflix. Então a gente viu a luta toda e a luta toda foi espetacular. Se a gente tivesse visto o intervalo, teria dado 3 estrelas para ela. Mas como a gente viu a luta completa e a luta foi de 9 minutos, a gente dá 4 estrelas. Eu sei que no show eu dei 4,5, muita gente deu 5. Mas, pô, uma luta de 9 minutos a gente não pode ir muito além do que isso. Então, 4 estrelas tá bom. Foi um lutaço. Penta está classificado para o Money in the Bank. Depois, no intervalo, teve uma cena em que o Chad Gable ele foi interceptado pelo Vikingo. E aí eles bateram boca e logo depois o Chad virou e foi atacado pelo AJ Styles. E falou para ele
para não se meter na vida dele. Essas imagens aqui, algumas dessas imagens foram retiradas do perfil do Instagram do Notícias WWE. Sigam esse perfil, tá? Ele sempre traz muitas imagens interessantes, cobrem a WWE e eu utilizei as imagens. Então, estou dando crédito devido, né, ao perfil do Notícias WWE. Depois eu vou colocar nos comentários o link do perfil no Instagram para que vocês possam seguir o perfil. Então, o AJ Styles ele atacou o Chad Gable e apontando aí para um cenário futuro, né, entre os dois. Depois disso, a gente teve uma luta entre o Tozawa e o Rusev, que foi agendada na semana passada. E assim, cara, todo mundo sabia o que ia acontecer com a luta, né? O Tozawa no começo ele veio com a agilidade dele, ele dando chute, escapando dos golpes do Rusev, ele pulou na terceira corda, deu uma voadora dupla no Rusev. Quando ele caiu no chão, o Rusev foi para trás, quando o Tozawa foi para cima, o Rusev simplesmente meteu um lariat na cara do Tozawa, girou ele do avesso. Depois ele aplica um heel kick e por fim ele aplica o accolade. Então foi assim, foi um squash, nem vou me importar com o tempo da luta. Eu dou uma estrela só pelo Rusev utilizando os movimentos dele, né? Mas o que foi interessante foi depois. Então, o Rusev ele ficou com o Tozawa preso no accolade até que a música do Sheamus tocou. E aí o Sheamus veio pro ringue e ficou encarando o Rusev. Então, assim, foi até interessante que durante a live, alguém colocou no chat que o Rusev precisava enfrentar um oponente melhor, né? Ele precisava enfrentar um oponente melhor e aí veio o Sheamus, né, para poder enfrentá-lo. Os dois eles foram aliados em 2016 na época da League of Nations, que era um grupo de lutadores que estavam sendo muito mal aproveitados pela WWE, todos eles não americanos. E aí esse grupo era o Sheamus, o Rusev, o Wade Barrett e o Alberto Del Rio. E eles fizeram essa stable, que deveria ser uma stable bem forte, mas que foi absurdamente mal utilizada pela WWE. Enfim, teremos aí em frente daqui a pouco Sheamus e Rusev. Vamos ver como é que vai ser essa luta, vai ser bem interessante. Depois disso, nós tivemos a luta pelo Campeonato Mundial de Duplas, uma luta de ameaça tripla entre os Creed Brothers, os War Raiders e o New Day. E essa luta, é interessante notar que uma luta de ameaça tripla de duplas, ela funciona diferente de uma luta de ameaça tripla normal. Porque numa luta de ameaça tripla de duplas, apenas dois lutadores entram no ringue ao mesmo tempo e uma dupla fica de fora. E aí, quem está dentro do ringue pode fazer o tag em qualquer lutador em volta do ringue, mesmo que não seja na sua dupla, para que ele entre no seu lugar. É lógico que não é muito interessante para uma dupla fazer tag para um lutador de uma outra dupla, porque significaria que a dupla dele ficaria de fora. Mas enfim, essa foi a regra da luta e, cara, a luta nesse ponto foi muito mal executada, porque ela foi uma zona. Ela, durante vários momentos, todos os 6 lutadores estavam no ringue, o juiz não sabia quem é que estava legal, quem não estava legal, eu estava transmitindo, eu também não tinha a menor ideia, eu já não estava mais ligando, a luta foi uma confusão. Tiveram muitos spots, assim, em alguns momentos parecia até um spot fest, assim, uma luta meio desconjuntada, sabe? Assim, os spots pelos spots estavam acontecendo e você não tinha, assim, uma história sendo muito contada. No começo da luta, teve uma história que foi uma aliança dos Creeds com o New Day para poder cortar o ringue contra o Eric. Então eles ficavam se revezando nos tags para poder atacar o Eric. Então, em vez de você cortar o ringue com 2 lutadores, você cortava o ringue com 4. E isso foi eficiente. Mas pro final da luta, começou a confusão, foi uma zona do caramba. No final, o Ivar acertou um crossbody no Kofi naquela painel de LED que fica na frente do ringue, e aí o painel de LED deu curto-circuito, né? Deu aquele chuvisco. E a gente sabe que é uma. Eles botam um videozinho diferente ali para poder parecer que ele está destruindo o painel. Ele então vai para o alto das cordas. O Julius ele pula nas costas do Xavier Woods. O Xavier Woods estava de 4 no chão, né? E aí o Julius pisa nas costas dele, acerta uma joelhada no Ivar, no topo da corda, fazendo o Ivar cair. Só que quando ele cai, o Xavier Woods puxa ele para o meio do ringue e aí faz um rolamento puxando o calção do Julius para fazer a alavanca. E aí o juiz faz a contagem sem ver isso. 1, 2, 3 e o New Day roubam a luta e mantém o título. Então, assim, foi uma luta de 11 minutos com um final barato, né? Não foi um final assim definitivo, porque não envolveu um finalizador. E foi uma luta de 3 estrelas e um quarto. Ela foi uma luta mediana para boa, né? No começo ela foi lenta, no meio foi bagunçada, teve muito spot, foi bonito de ver,
mas foi meio desconjuntado. Enfim, eu gostaria que a WWE abortasse essa história de fazer lutas de ameaça tripla entre duplas, porque essa regra de dois lutadores entrarem e aí os outros ficarem fazendo tag, cara, isso não dá certo. Sinceramente, isso não dá certo. Se for pra fazer assim, é melhor não fazer. Ou torna logo a luta uma luta de tornado, onde todo mundo é legal e vale o que estiver acontecendo, ou então não faz luta de ameaça tripla de duplas, porque realmente ficou muito esquisito, ficou meio. Em alguns momentos você realmente não sabia quem é que era legal na situação. Depois disso, nós tivemos um segmento entre o Jay e o Jey Uso e o Gunther, né? Primeiro o Jey Uso veio pro ringue, ele pega o microfone, ele vai citar a luta que ele vai ter no Money in the Bank com o Cody Rhodes contra o John Cena e o Logan Paul. E aí, quando ele tá falando isso, o Gunther vem pro ringue. E aí o Gunther ele fala que o Jay ele só é campeão, ele foi campeão por longo tempo porque ele não se importava com os outros, ele só ligava para si mesmo. E que essa postura do Jay de ficar ajudando os outros vai acabar prejudicando ele. E aí o Gunther ele diz que vai aliviar o Jay do título no dia 9 de junho. Nesse momento, o Jay pega o microfone e aí ele começa a promo dele. E, cara, é aquele negócio, né? A gente tenta ver a coisa boa, positiva no campeão mundial e tudo mais. Só que foi um desastre a promo do Jey Uso. Foi um desastre. Ele, no meio da promo, ele esqueceu o que ele ia falar. Claramente, ele começa a rodar de um lado para o outro no ringue, assim, nitidamente pensando no que ele vai falar. Né? O Gunther até se segura para não rir, porque claramente o Jey Uso esqueceu. Aí ele continua a falar e nitidamente a promo dele é cortada. Alguém chega do lado de fora da imagem e fala pro Jey Uso encerrar. E aí ele encerra de um jeito meio estranho a promo dele, assim, ficou muito feio. Ficou muito feio. Basicamente, ele disse que ele vai lutar sim pelos outros, que ele luta pelos amigos, que ele luta pela família, que ele é assim mesmo e que ele vai derrotar o Gunther de novo em Phoenix. Tá? Isso aí é o sumário do que o Jey Uso falou. Foi um desastre e aí naquele momento, esse é aquele momento que a gente tem que falar e é o que a gente sempre tem falado, né? Que o Jey Uso ele no microfone ele é fraco, né? E no ringue ele é mediano. Então assim fica difícil de defender o cara como campeão mundial quando você tem uma situação dessa. O campeão mundial tem que ser um cara que humilhe no microfone e não chegue e esqueça completamente da promo dele. Lembrando que isso já aconteceu com o Roman Reigns no passado, tá? Isso não é novidade. O Roman Reigns ele se tornou melhor no microfone com o tempo, mas o fato é que se assim pegou mal, ficou feio, ficou esquisito pro Jey Uso e não tem muito o que defender. Realmente o cara foi um desastre hoje à noite. Depois disso, nós vamos falar sobre Judgment Day, né? E tiveram várias situações que aconteceram durante o show envolvendo a Judgment Day. Foram 4 segmentos diferentes envolvendo a Judgment Day para vocês verem como é que a WWE está enfatizando a situação e a storyline desse grupo. Primeiro, a Judgment Day estava nos bastidores, né? E aí estavam os oldies da Judgment Day, digamos assim. A Roxanne Perez aparece e traz uma outra bandeja de nugget de frango pro Dominic, o que me faz crer que nugget de frango é a comida preferida dele, a gente não tá sabendo. Mas enfim, o Dominic ele fica feliz, ele começa a pegar um tal, e aí a Roxanne chega e manda que viu que o Dominic tá tenso no ombro. E aí ela resolve começar a fazer uma massagem no ombro do Dominic, assim, do nada, né? Pela frente, assim, começa a pegar no Dominic e fazer massagem nele. Nisso, uma voz vem dos bastidores. Konnichiwa, bitches. E aí, quando a gente vê, é a Liv Morgan que aparece. Ela, assim, a Roxanne, ela já tenta falar alguma coisa, a Liv Morgan já manda ela calar a boca. Ela fala que ela ficou sabendo de tudo que tá acontecendo por conta da Raquel Rodrigues, que contou pra ela. O Dominic fica bolado e aí a Liv Morgan chega e fala: Olha, eu vou sair daqui porque eu vou tentar me achar uma luta pro Money in the Bank. E aí ela sai junto com a Raquel e a Roxanne fica ali bolada, tal, o Dominic também, e o Finn Balor fica sorrindo de orelha a orelha, é muito engraçado. Assim, claramente a gente percebe que o Finn Balor estava querendo isso, estava querendo essa tensão no grupo. Né? A gente ainda não sabe exatamente os planos dele, mas foi interessante ver a forma como ele agiu. Depois disso, nós tivemos um outro segmento, acho que foi durante o intervalo, em que a Io Sky e a Kairi Sane estavam conversando nos bastidores, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues aparecem, a Liv Morgan resolve dar uma zoada das duas, e a Kairi Sane chega
começa a falar em japonês na cara da Liv, aí bota o dedo no nariz da Liv e fala: Eu quero enfrentar você essa noite. E eu desafio você para uma luta. E a Liv Morgan aceita. Né? Então, acaba sendo marcada uma luta para mais tarde no show entre a Liv Morgan e a Kairi Sane. Quando a luta acontece, é assim, é uma luta com uma boa qualidade, com boa fluidez. Teve um ou outro botezinho normal, a Liv Morgan ficou um tempo fora, então se ela não teve chance de treinar no Japão, acaba sendo um pouco complicado mesmo, mas não é nada que tenha causado um impacto muito sério na luta. A história foi mais pro final, né? Porque o que aconteceu? A Kairi Sane, ela estava começando a ganhar uma vantagem, ela botou a Liv Morgan para baixo e foi se preparar para dar o elbow drop dela. Quando ela foi dar o elbow drop, que é o finalizador da Kairi, apareceu a Roxane Perez e empurrou a Kairi Sane do alto da corda, fazendo a Kairi Sane voar, cair de cara no chão, rolar e parar lá na outra corda. A Raquel Rodrigues chega, começa a discutir com a Roxane do lado de fora. A Liv Morgan observa isso e perde tempo. Ela fica olhando, distraída e tal. Depois ela percebe que a Caricene está nas cordas e ela corre para aplicar o Oblivion. Só que quando ela vai aplicar o Oblivion, a Caricene se segura nas cordas, ela agarra, a Liv Morgan cai e aí a Caricene faz um rolamento da morte e consegue o pinfall de surpresa. Né? Então a gente tem uma vitória da Caricene, uma luta de 11 minutos, que eu dou 3 estrelas, porque foi uma luta boa com bastante tempo e teve essa história por trás que acabou trazendo aí um cenário legal. E aí depois da luta, mais pra frente no show, a gente volta lá pro QG do Judgment Day e começa uma discussão generalizada sobre quem foi o culpado pela derrota ou quem foi a culpada. A Raquel Rodrigues joga a culpa na Roxane, mas a Liv Morgan fala que a veterana do grupo era a Raquel Rodrigues e que ela deveria saber que não poderia causar confusão na luta. Isso faz a Liv Morgan sair irritada com a Raquel Rodrigues, enquanto que a Roxane parece meio satisfeita com ela mesma. Então foi interessante essa dinâmica, tá? Essas tensões que estão acontecendo dentro da Judgment Day. É uma situação que aponta para uma história realmente de longo prazo. E a gente tem que ver o que vai acontecer, porque claramente o Finn Balor ele está interessado nessa disputa, né? E ele trouxe a Roxane Perez justamente para causar essa tensão. E eu acredito que para quebrar muito a influência da Liv Morgan dentro da Judgment Day. Então vamos ver como é que isso vai seguir. A única coisa que eu não tô gostando dessa storyline é a forma como o Dominic tá começando a ser tratado como um idiota, né? Assim, como um cara avoado, como um cara que não tem percepção das coisas que estão acontecendo ao seu redor, entendeu? Isso me irrita um pouco, porque isso acaba enfraquecendo a persona dele. Isso acaba levando ele a ter uma persona de comédia, e isso é muito perigoso a longo prazo. Então, eu gostaria que, de repente, lá na frente, a gente descobrisse que o Dominique estava fingindo isso o tempo todo e ele estava se aproveitando das duas. Aí eu acho interessante. Agora, se ele continuar nessa pegada aí de que ele não percebe as coisas, que ele não tem noção das coisas, que ele não sabe nem o que significa fuso horário, aí a gente vai ter um problema no futuro. Depois disso, nós tivemos um segmento interessante entre a Lyra Valkyrie e a Becky Lynch. Né? A Lyra Valkyrie ela veio para o ringue primeiro, ela faz uma promo bem sólida, assim, eu gostei da forma como a Lyra falou, ela falou com segurança, com dicção, com impostação de voz, foi bem legal. Ela acusa a Becky Lynch de fazer política para conseguir uma nova chance pelo título, porque mais cedo as mídias sociais da WWE haviam informado que a Becky Lynch e a Lyra Valkyrie iriam lutar de novo pelo campeonato intercontinental no Money in the Bank. Então seria uma revanche da Becky, que não faria sentido nenhum, porque a Lyra manteve o título dela. Então por que a Becky Lynch está tendo uma revanche pelo título que ela nunca teve, para começo de conversa? Né? Então a história da Lyra Valkyrie falando que a Becky Lynch usou politicagem para conseguir essa luta faz todo sentido, né? Dentro do mundo da luta livre, faz muito sentido uma pessoa que perdeu uma luta pelo título sem ser campeã conseguir uma revanche, é a pura politicagem. Né? Então, assim, foi legal a acusação dela. E ela também reclamou do fato da Beck, na semana passada, ter sentado no corner e ter dito que ela ganhou a luta do Backlash, né? E não a Lyra Valkyria, por conta de ela ter ido para casa e enquanto que a Lyra Valkyria foi parar no hospital. E aí a Lyra, ela fala que a Beck tornou a disputa pessoal quando ela tentou quebrar o braço da Lyra e falou besteira na cara do noivo. Né? O noivo da Lyra estava lá sentado no ringside durante a luta das duas no Backlash. Né? Depois a Beck veio pro ringue,
Ela diz que a disputa já era pessoal e que ela venceu no Backlash, porque enquanto ela, Becky Lynch, voltou para casa para o marido gostoso dela, a Lyra Valkyria voltou para o hospital e depois para o noivo esquisito dela. E aí a Lara deu uma invertida bonita falando que a única coisa de interessante do marido da Beck era que ele é a única coisa talentosa na casa dela, ou seja, dando uma humilhada na Beck e falando que ela não tem talento, o único talentoso seria o Seth Rollins. Enfim, a coisa se encaminhou para um ponto em que a Becky chega e sugere uma estipulação para a luta delas do Money in the Bank. Se a Lyra Valkyria ganhar, a Becky Lynch nunca mais desafia pelo título intercontinental. Mas, se a Beck ganhar, a Lyra Valkyria tem que levantar o braço dela na vitória. E aí a Lyra chega e diz: Olha, eu não tenho problema nenhum de levantar o braço de quem é melhor do que eu, mas você não chegou neste nível, então eu não tô nem preocupada com isso. E a Lyra aceita a estipulação. Então, assim, foi bem legal a dinâmica das duas. Uma acusação da Becky Lynch que faz todo sentido, que eu tenho que concordar, é de que a Lyra só está se tornando relevante por causa da Becky. Mais o fato é que essa construção dessa história e dessa rivalidade está sendo muito bem feita. Assim, uma rivalidade simples, não tem grandes coisas, né? É uma lutadora experiente querendo seu lugar ao sol, uma lutadora nova acusando a experiente de estar querendo tomar o lugar dela e impedir o seu crescimento. Então, assim, é uma história simples, mas muito bem construída e está sendo muito bem aproveitado. Estou gostando muito de ver a história dessas duas e a evolução da Lyra Valkyria. Então, parabéns às duas. Uma excelente troca de promos e a Lyra mostrou segurança na troca, eu achei muito legal. Por fim, nós tivemos a luta classificatória do Money in the Bank com Seth Rollins, Sami Zayn e Finn Balor, né? E aí, meu amigo, saiu faísca na luta, né? Foi uma luta muito boa. No início, novamente, a gente sempre fala que as lutas da WWE têm certos padrões, né? E um dos padrões das lutas da WWE é que ela começa mais lenta e acelera para o final, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Tiveram muitas viradas dos dois lados, não teve nenhum grande movimento espetacular, né? Como a primeira luta da noite, mas a história foi bem construída. No final da luta, o Sami Zayn ele consegue finalmente pegar o Seth Rollins e fazer aquele belly to back ali no corner, né? Ele faz o belly to belly suplex e joga o adversário no corner, nos turnbuckles. E aí ele vai para o outro corner e acerta o reluva kick, né? E aí quando o Sami Zayn está prestes a vencer a luta, o Bron Breakker aparece, ele não tinha vindo com o Seth Rollins, ele aparece e puxa o Sami Zayn. E aí tanto ele quanto o Bronson Reed começam a atacar o Sami Zayn. E isso era perfeitamente legal, porque em uma luta de ameaça tripla não há desclassificações. Simplesmente não há desclassificações. Quando isso acontece, depois de um tempo, o Jey Uso aparece para tentar salvar o Sami Zayn. Ele ataca o Bronson Reed, mas ele acaba tomando um Spear do Bron Breakker devastador. Enquanto isso, no ringue, o Seth Rollins e o Finn Balor eles estão no ringue caídos e o Finn Balor começa a se levantar. E aí nisso aparece o Dominic Mysterio. O Dominic aparece e joga uma cadeira, ele escorrega uma cadeira para dentro do ringue. E aí o Finn Balor ele hesita, né? Ele hesita em pegar a cadeira. Ele olha para a cadeira, tal, olha para o Dominic. Quando ele vai pegar a cadeira, o Seth Rollins se aproveita e faz um stomp devastador no Finn Balor na cadeira, o que acaba fazendo com que a situação gere a derrota do Finn Balor, né? O Seth Rollins ele vai para o pinfall, consegue o 3 e vence a luta, né? Uma luta de 18 minutos, de 3 estrelas e meia. A luta, ela teve alguns momentos que desacelerou, principalmente nos intervalos, mas no final acabou sendo uma luta bem legal, bem construída e teve bastante tempo para contar essa história. Ela atravessou 2 segmentos, 2 intervalos, né? Enfim, agora o Seth Rollins ele tá classificado para o Money in the Bank e eu ainda acredito que o Seth vai vencer essa luta, tá? Apesar de que o LA Knight está correndo ali por fora e o caminho para o LA Knight vencer a luta seria acontecer algum tipo de interferência que impedisse o Seth Rollins de vencer, mas, assim, no meu entendimento, o caminho é o Seth Rollins vencer e usar esse Money in the Bank depois. Já do lado feminino, eu acredito que a minha aposta ela vai mudar, né? Eu cheguei a apostar na Chelsea Green não se classificou. Talvez tenha uma repescagem, mas a gente não sabe. Mas
Depois eu comecei a apostar na Roxanne Perez, muita gente no chat estava apostando na Roxanne Perez, mas a Rhea Ripley, ela deu uma promo no show em que ela citou que ela seria a Money in the Bank. Cara, quando ela falou isso, eu falei, a Rhea Ripley vai ganhar. Porque o marketing que a WWE pode construir em cima dessa frase, Money in the Bank, é muito forte. Ela pode fazer a maleta da Rhea Ripley com o nome, com o termo Money in the Bank. Isso pode ser utilizado em promos, pode ser colocado em camisas. Então, assim, eu acho que vai dar a Rhea Ripley agora. Vocês podem achar assim, pô, mas você tá achando por causa de uma frase? Pois é, a WWE ela faz isso. Ela, às vezes ela dropa assim uma situação e você percebe que vai dar um bom marketing e isso acaba influenciando no resultado da luta. Então, assim, não se surpreendam se a Rhea Ripley vencer o Money in the Bank e passe a se chamar de Mummy in the Bank e ela carregue uma maleta escrita Mummy in the Bank, assim como o Damian Priest carregou uma maleta escrita Senior Money in the Bank durante meses. Então, é uma aposta minha aí. Só que o show não terminou com a vitória do Seth Rollins, porque ele falou pro Bronson Reed e pro Braun Strowman, pro Braun Breaker, atacarem o Sami Zayn e o Jey Uso do lado de fora do ringue. E aí, quando ele fez isso, tocou a música do CM Punk. Ele manda os dois irem pra rampa para pegar o CM Punk conforme ele entrasse. Só que o CM Punk ele não entrou pela rampa, ele entrou pelo público. E aí ele acerta um DTS no Seth Rollins, bota o Seth Rollins no chão. O Braun Breaker e o Bronson Reed, eles tentam pegar o CM Punk entrando no ringue, mas o CM Punk dá linha na pipa e ele simplesmente vai embora. Então, foi uma vingança do CM Punk pelo ataque que ele sofreu no Backlash, quando teve o retorno do Bronson Reed, e o Bronson Reed acabou aplicando um tsunami no CM Punk, machucando ele. Então o CM Punk volta, ele ataca o Seth Rollins e se vinga do que aconteceu. Foi legal, porque mantém a feud entre eles no ar. Isso deve. Eu acredito que essa disputa, essa rivalidade do CM Punk com o Seth Rollins, a WWE vai continuar empurrando, vai continuar alimentando, tá? Essa animosidade entre eles que tem uma perna na vida real. Eu acho que a WWE vai continuar empurrando e a gente ainda vai ver muitos capítulos dessa história, tá, para frente. Eu sei que tem gente que reclama que isso pode parecer repetitivo, mas eu particularmente gosto quando uma história é bem construída ao longo do tempo. Se ela tiver a estrutura correta. Se, pô, num show um apanha, no outro o outro bate, no outro explica a situação. Então, assim, tá sendo uma história bem construída, então não me importo de ver vários capítulos dessa história CM Punk e Seth Rollins. Enfim, agora a gente tem que saber o seguinte: Seth Rollins está classificado para o Money in the Bank. E o CM Punk? O CM Punk não tem luta para o Money in the Bank. A luta do Money in the Bank é Jey Uso e Cody Rhodes contra John Cena e Logan Paul. CM Punk não tem luta. Isso significa que o CM Punk vai entrar numa luta classificatória? Isso significa que o CM Punk vai se classificar para o Money in the Bank? Lembrando, o CM Punk já tem 2 títulos do Money in the Bank. Pode ser que ele ganhe o terceiro. Imaginaram? Realmente seria incrível, ainda mais porque o último Money in the Bank que o CM Punk ganhou, se não me engano, foi em 2008. Então, teríamos 17 anos entre conquistas do CM Punk no Money in the Bank. Então a gente vai ter que ver como é que vai ficar isso aí, mas eu acredito que foi um bom show. No final das contas, eu dou uma nota de 7,5 para o show. Eu acho que foi um show bom. Já tiveram outros melhores do Monday Night Raw, mas ainda assim foi um show sólido. O Monday Night Raw toda semana entrega bons shows e eu não acho que essa semana foi diferente. Eu acho que foi também um show legal. Resta agora a gente ver como é que vão continuar as lutas classificatórias do Money in the Bank. A gente deve ter mais algumas essa semana no Friday Night SmackDown e talvez mais alguma coisa no Monday Night Raw da semana que vem. Beleza? Então, o nosso resumo termina por aqui. Não deixe de fazer as coisas que a gente tem pedido para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e assista e maratone os nossos vídeos. É isso que vai continuar fazendo o YouTube a divulgar o nosso canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou deixar uns videozinhos aqui na tela para que vocês possam assistir e ajudar o nosso canal. Eu espero que vocês curtam o conteúdo. Eu faço ele com o maior prazer e carinho. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até sexta-feira, 9 horas da noite, para nossa live do SmackDown. A gente se vê lá. Um grande abraço. Até a próxima.